Salve pessoal, estamos aqui para mais um vídeo desse canal e vamos começar o canal Irmão Sem Filtro, literalmente com as bombas do dia a dia, porque agora está acontecendo muitas bombas, mas antes de iniciar, eu sou Gabriel Ferreira E eu sou Miguel Ferreira. e nós somos Irmão Sem Filtro, basicamente é isso que nós somos no nosso canal. Se você está vendo pelo YouTube, prazer, se você está vendo pelo Porsche, prazer também, e se você está vendo pelo podcast no Spotify, prazer também conhecer todos vocês e segue aí com a gente. Ultimamente a gente já falou sobre o Discord, mas um ponto que afetou a gente aqui ultimamente é que a gente grava os vídeos com o Discord, com câmera ao vivo. E a gente foi gravar esse vídeo aqui agora com o Discord para fazer o ao vivo e tudo mais. E descobrimos que bloquearam na nossa região. O governo federal brasileiro bloqueou o live ao vivo e também o vídeo por vídeo, tipo assim, ligação por vídeo. Então, coisas que o Google Meet consegue fazer, também o Teams de trabalho consegue fazer, o Discord não consegue fazer mais. Exatamente. E vai ser uma coisa que, se for nessa mesma lógica de vulnerabilidade, eu acho que todos esses aplicativos aí de chamada remota vão ser alvos em algum momento. Mas por enquanto a gente está conseguindo fazer aqui no Meet, então muito obrigado, Meet aí. Então, o YouTube nos patrocine. Mas sim, foi uma notícia de surpresa, não estava entre nossos blocos de informação, mas a gente até comentou no último podcast sobre essa decisão aí da ANPD. Mas a gente não esperava que realmente o negócio ia afetar até o chat por vídeo, né, que era o nosso caso. Antigamente era só o Go Live. Então, no começo, como a gente já falou, a gente vai fazer assim, por videochamada, mas depois a gente vai começar a fazer o ao vivo mesmo. Então, não ligue pro nosso cenário, meu cenário tá meio bagunçado também. E porque estamos de mudança, mas tá tudo bagunçado. Literalmente, o Miguel não tá conseguindo me ver, mas literalmente tem um. Eu vou descrever o cenário para você entender. Tem um Xbox atrás de mim, o controle de Xbox jogado, em cima de uma mesa bagunçada e o fundo cinza. E é isso. Sim, acho que faz parte desse começo aí que é bom a gente estar gravando, porque é claro, dificilmente você começa algo na vida que você já vai ser super bom. Essa é a realidade que ninguém quer assumir. Todo mundo tem a falsa realidade de que você começa algo que você já é super bom e tem tudo já feito, mas no fim, todo mundo tem que começar de um jeito e obviamente se a gente começa de um jeito merda, não tendo muita habilidade, é normal. Então, é nosso começo, mas a gente vai ir para altos voos aí. Mas bora lá, ir para o nosso primeiro bloco. E nosso primeiro bloco, né, Bel? Vamos falar sobre um dia bom. Mas não um dia bom no sentido do dia realmente muito bom, mas um dia bom que foi feito ali no Ceará. Parece que construíram uma estátua do diabo no Ceará. Ah, um dia bom. É, o diabão. Dia bom, dia bom, dia bom, dia É, bom. exatamente. Justo. Então, E já. basicamente, como se fosse uma estátua do diabo no Ceará. E agora eu vou dar aqui um pouco de contexto para o pessoal saber. Eu acho que o pessoal já até sabe, já, mas só para contextualizar, se eu estiver ouvindo. No dia 25 de julho de 2026, teve uma moça aí que ela é líder da Kimbanda. Eu não sei, eu não conheço muito dessa religião aí, mas eu acho que é uma vertente aí de uma religião de matriz africana. Uhum. E é conhecida como Mãe Rainha das Trevas. Basicamente, você viu ela Cruella de Vil aí, e aí ela inaugurou uma estátua de 11 metros em homenagem ao diabo no Palácio Estrela Negra da Quimbanda, em Taibá, São Gonçalo, Amarantes, Ceará. Não sei se essas informações são reais, tá? Porque basicamente cada um foi uma localidade, mas que eu peguei é essa. E basicamente essa obra custou ali uns 11 mil, por aí. Eu tô falando Caramba. 11 mil por quê? Porque, basicamente, a IA me trouxe aqui 100 mil. Só que, pelo que eu fiquei sabendo, que eu vi o vídeo da própria moça falando lá, ela gastou 11 mil para fazer a estátua. E ela disse assim que pesquisou depois, parece que também botei na IA para ver se isso era verdade, se tinha outras estátuas maiores, e realmente não é só a maior do Brasil, não é só a maior da América Latina, mas parece que é a maior estátua do diabo no mundo, assim, por representação Aqui é direta, né? conhecida, né? Aqui é conhecida, pode ser. Direta, eu gosto de dizer direto, que você pode argumentar, falar assim, a Estátua da Liberdade é Lúcifer porque é portador da luz, já vi essa parada aí, mas declaradamente do diabo ali, essa aqui é declarada, entendeu? Tipo, é o Baphomet que tá aqui mesmo. E aí, É aquele lá que o aponta pra cima e pra baixo mesmo? quê? É aquele Baphomet que aponta pra cima e pra baixo? É esse que ela fez? Sim, ela fez isso daí mesmo, isso aí mesmo.
Fez o Baphomet mesmo. E aí, basicamente, assim, ela fez a maior estátua do diabo do mundo, até a IA me trouxe essa informação aqui, e aí a prefeitura confirmou que a construção teve licença ambiental e teve alvará e foi num terreno privado. Ou É, até é seja, dela. mesmo tempo também, isso é dela, ninguém pode reclamar. Só que como passou na internet, sabe como que é? O pessoal começou a ficar aí, criou uma polêmica, e com uma polêmica explodiu. Teve um prefeito chamado Professor Marcelão, e aí você sabe, né? Se é do Ceará, o pessoal é do PT. Então, por que me pareça, um cara do PT ficou bravo porque fez uma estátua de capiroto lá na cidade. Só que ele é do PT, que é o Partido das Trevas. E ficou bravo que quis o Baphomet. Não, Mas tudo bem. mas tipo assim, pensa que ele é do Ceará. O ponto é, É. os caras do Ceará, pode, a maioria são petistas, mas eles são, a maioria, rústicos, vamos dizer assim. Vamos dizer rústico para não falar outra coisa. Mas os caras são muito brutos. Ai, falando, É, tipo, vê até os vídeos dos caras falam assim, ah não, porque eu tô falando com meu avô. Aí o cara, para de ser fresco, para de ser fresco. Entendeu? É nesse nível. sim. Sim, é compreensível, né. Aí, sim, esse cara aí, professor Marcelão, ele gravou um vídeo contra a estátua, né, parece que ele fez um abaixo-assinado também com líderes cristãos pedindo a retirada e chegou até a falar de embargo. E aí essa mãe rainha aí das trevas, do não sei o quê, ela registrou um boletim de ocorrência por tolerância religiosa, dizendo que o estado é laico e que as pessoas não poderiam realmente invadir, porque ela tem um alvará, ela foi no terreno próprio da casa dela, e ela falou assim que se você construísse, né, basicamente uma estátua de Maria ou de Jesus na sua casa, de fosse de 20 metros, ela não poderia destruir. Então não podem destruir o bafomete dela. E aí que entra, né, a discussão que gerou essa semana, porque teve muitos tipos de debate. Teve outra coisa que aconteceu no Ceará também, Biel, que parece que lá no Ceará, de novo no Ceará também, que não tem nada a ver com esse caso, mas tem a ver com o Satã também. O cara Eita, que criou terra a sem igreja lei. satânica. Mano, é terra sem lei, Ceará, mas beleza, continua. Não, sério, o cara que criou a igreja satânica, basicamente, a primeira do Brasil, assim, auto-intitulada, você dizer, que eu sei que deve ter, você vai falar que você é da conspiração, mas auto-intitulado pelo cara, ele também morreu, também. Tomou uns tiros aí. E dizem algumas pessoas que ele já foi encontrar o próprio chefe diretamente. Mas entrou, Justo. né, novamente discussões diretas sobre isso, porque está nessa briga. Então, mas o Estado é laico. No post que esse cara morreu, teve pessoas falando assim, teve o que merece, não sei o quê, plantou o que colheu. Só que eu acho que esse é um discurso meio perigoso. E no fim, infelizmente, tô do lado da mãe rainha das trevas, sou 100% fechado com Jesus, mas se a gente for na lógica mesmo, tá na casa dela e ela gastou dinheiro. Então, não poderia ninguém invadir a casa dela. Teve até um cara aí do MBL também, que fez um vídeo, tipo, mó sensacionalista, dizendo que invadia o terreno, ia quebrar. Gravou vídeo em cima O MBL do falou que ia trator, invadir. Olha, engraçado, né? né? O movimento tem Tipo terra assim, gravou falou, isso. eu concordo, eu concordo. Isso, ele gravou assim um vídeo sensacionalista, vamos assim dizer, né? Ele estava em cima de um trator falando assim: vou derrubar a maior estátua do diabo feita aqui no Ceará. Aí o cara explicou o contexto, botou os vídeos lá da mãe Rainha das Trevas fazendo as danças lá dela lá, os voodoo. Aí quando no final do vídeo ele, então, pessoal, mas eu não posso invadir porque no final ela teve todos o alvará do governo, tudo e pagou certinho, então não E o tem o que terreno fazer. é... Não, ele não pode invadir porque o terreno é dela. E se ele, vamos supor que o terreno fosse dela e ela construísse aquilo lá. Se ele destruísse e fosse uma obra, tipo, que foi, passa por alvará, e tipo, mesmo se o terreno fosse dela e fosse uma obra aprovada pela licitação pública, mesmo eu não concordando com isso e não falando assim, não, isso aqui não é bom, eu teria que ter um abaixo-assinado tipo, e uma liberação de destruição para aquele patrimônio, senão eu estaria quebrando patrimônio público. Ali seria Sim, patrimônio privado. Então, tipo assim, se ele quebrar, ela pode processar ele e ganhar um dinheiro em cima. Mas, tipo, como eu falei, eu não concordo, mas se o terreno é dela e o dinheiro que ela gastou foi dela, é indiferente. Aí ela faz o que ela quiser. Tipo assim, se ela quiser servir o capeta, pode servir. A vida é dela. Tipo, depois ela que vai ter que dar as contas ou não. Aí é a crença dela e ela por aí vai. e tipo assim, no fim, para ela, né, dentro dessa religião dela aí, Bug foi como se fosse tipo um investimento, né? Porque vamos ser sinceros, ela faz os trabalhos lá, faz os negócios, não sei como é que funciona. Se tiver alguém da religião vendo esse vídeo, que a gente tem que ser sincero, né, Beto? Todo mundo pode acabar vendo esse vídeo aqui. Mas
ninguém sabe como é que funciona, mas ela tá investindo lá no bagulho. Alguém vai chegar Então, para ver. eu sei como funciona um pouco, porque eu tive amigos e Ah, eu já amigas fui que também. eram bruxas. Tipo, bruxas e, tipo, faziam realmente trabalhos. Então, tipo, eu já Não, mas sei. bruxa, bruxa mesmo ou Bruxa tipo mesmo. Wicca? Não, bruxa mesmo. Bruxa mesmo. No sentido de que o pessoal pedia pra ela, tipo, fazer esse sacrifício pra acontecer uma coisa. Então, tipo assim, era moeda de. Sabe aquela ideia de Sei. alquimia? Tipo, moeda de troca? Ela falou assim que tudo é moeda de troca. Então, tipo assim, isso basicamente é moeda de troca com capiroto. Basicamente é isso. E pode ser duas coisas, tá? Agora eu vou ser sincero. Pode ser charlatanismo, cara charlatão fazendo, tipo, querendo dinheiro. E se eu sou charlatão? O que acontece? Tem em toda a religião, isso é fato. O cara é charlatão, ele tem que aparentar o que ele não é, então, tipo, ele tem que fazer essas algazarras todas. E tem vezes que realmente não é charlatão, realmente é da, os dos amigos do outro lado, vamos dizer, igual a princesa e o sapo lá. O cara, meus amigos do outro lado. Os amigos do outro lado dele já sabemos qual é. Então, tipo assim, pode ser os dois, entendeu? Mas é pra chamar atenção e pra chamar público. Você acha que Sim, se não fosse pra chamar atenção, eu não falaria pra ninguém? não, isso é verdade, é para chamar atenção. E também pelo que eu pude pesquisar assim de forma bem rasa, e as pessoas podem corrigir que acho que isso é legal, mas de forma bem rasa parece que a imagem do diabo da forma que é na cultura cristã não tem nada a ver com a Kimbanda vê. Então, no fato dela ter feito o Baphomet e ter falado que era a maior estátua do diabo, já é estranho, porque ela é da Kimbanda e parece que dentro dessa coisa aí, tipo, da cultura deles, né, o diabo da forma cristã não é dessa forma que a gente imagina, nem da forma que é idealizado. Então, no máximo, talvez ela tenha feito um deus lá, uma entidade, mas não Isso. claramente o diabão lá. É que tem os espíritos bons e os espíritos ruins, eles falam que são espíritos. De certa forma não estão errados, mas, tipo, falam que são os espíritos bons e os ruins. Mas, Sim, sim. Lembra que você, eu sei que você vai ser sempre o cara cristãozão e tá certo, você tem que seguir, mas lembra que você tá fazendo um vídeo para várias pessoas. não, mas eu tô fazendo vídeo pra várias pessoas dando a minha opinião, certo? Se eles falam que eu tô errado, pode comentar aí, ó, você está errado. Eu não concordei com Eu isso que fico você no passo falou, lá. Eu porque, odeio todos os deuses. porque, exatamente, porque eu vi um gimono aqui, ó, que apareceu pra mim e falou, essa é a religião do futuro. Aí, ó, é você com você e eu comigo. É se dane. Mas beleza, essa é a minha opinião. Mas voltando pro assunto, eu acho que se o terreno é dela, ela pode fazer o que ela quiser, mas querendo ou não, ela ganha dinheiro. Se eu entendo pelo que você falou, ela parece a mãe de santo, alguma coisa assim, né? Então, tipo assim, ela tem o centro dela. Então, ela tem que. Daqui. Isso, ela tem que divulgar o centro dela. Para divulgar e ganhar mais clientes, porque querendo ou não, ela faz trabalhos para clientes, isso é fato. Aí ela tem que divulgar o serviço dela. É tipo um advogado que vai, tipo, querer vários casos. Esse advogado, se ele for um advogado chegando com no quadrado, os caras, tipo, mano, esse cara é um merda. Tipo, é um advogado bosta. Mas se for um advogado que chega com uma Ferrari estacionada, tipo, no estacionamento, putz, esse advogado é bom. Olha o carro dele. Então, tipo assim, esse é um preconceito. Tipo, e tem em todas as áreas. Eu acho que é isso. E Sim, você? com certeza. E você, o que você Não, acha? não, você tá certo. Estou pensando no que você está falando realmente. Vamos supor, ela fez um negócio que meio que para chamar atenção mesmo. Não tem como dizer que não. Não falei os deuses da Kimbanda, não conheço, mas provavelmente não são representativos da forma cristã ali. Mas, que nem você falou, se ela é uma charlatona ou realmente é uma representante espiritual lá da religião dela, tá dando uns bagulho para chamar atenção e, como você falou, na propriedade privada dela, a única coisa que ela não pode fazer é crime. Cometer um crime legal ali, porque aí realmente a gente pode invadir a casa dela, o que ela disse, que é crime flagrante. Mas no caso, como ela não cometeu crime nenhum, e eu acho que o pior foi que o cara do PT foi querer ficar bravo, sendo que, tipo, tudo bem que você falou, mas tem a cultura do pessoal, que eu falei, do Partido das Trevas, mas ele ficou bravo que fez o diabão lá, era para ela ter feito a estátua do Lula. Mas, vamos supor que ele estivesse certo ali, não, ficou puto, o pessoal da vizinhança ficou puto, só que agora o Ministério Público, tecnicamente, tem que investigar ele por intolerância religiosa, porque ele fez intolerância religiosa. Porque intolerância religiosa
Não é só a religião que eu não que eu compactuo, que eu acho legal, não. No fim, se você pega e fala que vai invadir a casa de alguém para derrubar uma estátua, se é um Deus que você não gosta, infelizmente é o que a lei diz, entendeu? É, cara, eu não tô vendo na lei de Hammurabi aqui, ou a lei bíblica de, não, vamos matar os pagões, para de adorar a imagem, porque assim, esse cara aqui, do PT, eu tô dizendo que ele no fim, tá sendo sensacionalista, por quê? Porque muito cristão eu vi lá comentando, não pode fazer adoração à própria imagem, não pode prestar culto a imagens pagãs, só que os caras vivem prestando culto pro Lula no Ceará lá, ou para o PT indireto. Também eles estão cometendo o mesmo pecado que ela está cometendo também, se a gente for ver no ritmo cristão aqui. A diferença é que ela está adorando Bafomé e eles adoram o bafo de bosta que é o Lula. Mas, Calma, calma. enfim, ela não Ó, eu vou ser imparcial aqui. Eu vou colocar um ponto. coloca. Não necessariamente esse tá errado porque é do PT, porque como você falou, o cara do MBL ali pra mim também estava errado. Tipo, Estava errado também, eu falei. Não é porque não, é beleza. da esquerda, né? É, É porque da esquerda não. Até por não, mas meu, a esquerda vai. Se a esquerda ver esse vídeo, alguém extremamente de esquerda, identitário ver esse vídeo, ele vai ter que escolher o lado, porque eu tô defendendo a mulher negra da Kimbanda da cultura africana. ela é negra, a mulher? É. A primeira vez que eu tô vendo. Porque, tipo assim, ultimamente a religião afro tá, tipo. O pessoal fala assim, não, porque a religião afro. A, só tem branco, mano. É, mano, é sério. Ultimamente só tem branco na religião afro. Eu não tô conseguindo entender mais. Cadê os afro? É só os espíritos. Porque a pessoa física lá só tem branco agora. Mas beleza. Eu não queria falar isso, mas já falando. É isso. Só fica a dica. Não, pode ter só branco, mas independente disso, eu estou defendendo uma religião de matriz africana de a sua liberdade religiosa Não, contra os você caras está do PT. certo. Você está certo. Mas isso aí é mesmo. Eu vou ter que Mas, escolher o lado. beleza. O problema é. Mas volta no problema que a gente já tinha visto várias vezes, que é o que? Se eu abraço todas as minorias, uma hora uma minoria vai brigar com a outra. Ponto. Isso é fato. Sim, Porque tanto. Vou pegar dois exemplos aqui, vai ser direto. Duas minorias. O feminismo e o LGBTQIA+, e por aí vai, que tem muitos outros nomes que eu não lembro agora. Então, beleza. Eu tenho esses dois, certo? Mas dentro do certo. LGBTQIA+, tem os travestis, os trans, certo? Travestis e trans são coisas diferentes, mas beleza, vamos pegar os trans, certo? Eu acho que deveria fazer várias subdivisões, porque cada um é uma coisa, mas beleza, vamos continuar. Então vamos pegar os trans. Os trans batem de frente várias vezes com o feminismo, porque o feminismo fala assim, a mulher no poder. Aí, tipo, a mulher tem que competir com um campeonato de mulher, mas de repente o trans vai, tipo, e compete, e a profissão dos trans é, tipo, ser visto como mulher. Ou uma mulher que se transformou em homem, que agora é homem, tem que ser visto como homem. Entendeu? E, tipo, eles vão bater de frente com os argumentos das próprias minorias, entendeu? Esse é um ponto que eu só joguei aqui. Tipo assim, uma hora as minorias vão bater de frente com suas próprias minorias porque eu abracei todas as minorias ao mesmo tempo. Hum, isso é verdade, mas independente disso, eu tenho que deixar eles lutarem por eles. A questão que eu só Não, joguei aqui é errado que, não tipo tá. assim, no fim, os caras vão ter que se escolher, porque, tipo assim, que nem você falou, mas se alguém pode ver esse vídeo da esquerda e se sentir ofendido, ele vai ter que escolher. Ou ele vai defender a África e a matriz africana e religiões, ou vai defender o PT. Os dois não dá. Então, é isso, esse é o ponto. As minorias acabam brigando. E tanto direita também acontece isso também. Centro não acontece tanto porque os caras abraçam todo mundo, mas tudo bem. Todo mundo se abraça e todo mundo se fecha. E é uma desgraça pura. Mas beleza. Eu acho que esse assunto chegou ao fim ou você tem mais algum argumento sobre esse assunto? Não, não tenho argumento nenhum não, só quis deixar claro. Claro que meu descontentamento com o pessoal do partido lá tem muito a ver porque do Discord que nos ferrou agora. Exato. Mas a notícia já estava para a gente falar, a notícia já estava para a gente falar sim, e eu achei interessante falar sobre isso, porque no fim, que eu falei, as pessoas gostam muito de dar argumentos, principalmente você falou da direita, de argumentos de, sei o quê, intolerância religiosa com Jesus, tudo mais, mas temos que ser sincero também. Nesse caso aí que você falou, casa da pessoa tem nada a ver, e outra, a gente acabou passando batido, mas que não falei, fiz até piadinha falando que o cara foi conhecer o chefe lá, mas o maluco também lá, que foi o cara que criou a igreja auto-intitulada primeira, falei, auto-intitulado, falei, Uhum. que ele morreu no Ceará lá.
E eu vi muitas pessoas falando, mas ele plantou o que colheu, não sei o que, mas peraí, plantar o que colheu no que sentido? Os cristãos falam, porque ele plantou o que colheu no sentido, porque ele estava adorando um outro Deus. Só que você tem que entender que na mente dele, ele não tem outro Deus, é só Deus dele. Então, plantar o que colheu no sentido, então, se o cara fosse um budista, o fato dele morrer, alguém matar ele, ok, porque no fim tem esse cara aí, o que aconteceu com ele? Ele estava na mecânica, ele não tá cometendo crime nem nada, chegou um maluco lá e deu vários tiros nele. Exatamente porque desse bagulho aí que falar, ele é da igreja do capiroto, e aí lembrou daquele movimento dos Estados Unidos que teve, né, do Satanic Panic. O pessoal lá começou a falar tanto de satanismo, de que estavam dominando as coisas. Isso começou a virar tanto medo que teve até pessoa que morreu por histeria, que não tinha nada a ver. Ou pessoa que ouvia rock, andava de preto, que morreu. Gatos que são pegos aí mortos, porque o pessoal acredita que traz má sorte. Essa histeria vai aumentando. Então vamos supor que esse cara aí, ele só era um charlatão que queria realmente ganhar dinheiro para a seita dele, né? Ele não realmente não adorasse. Mas o cara chegar, o pessoal fala que ele colheu o que plantou, tipo assim, isso que eu quero entender, o que ele plantou de fato? Achar outra religião certa? Ó, Isso justifica a do ele? e eu acho que não justifica a partir do ponto que. Eu acho que só justifica tirar uma vida em caso de proteção a si e a sua família. Mas o cara invadiu sua casa e você tem que proteger a você e a sua família, aí beleza. Porque o cara tá querendo, tipo, invadir ou tipo, tirar o seu direito de viver. Então ele está querendo se te desviver, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o certo desviver é ele antes de ele desviver você, certo? Mas fora isso, tá errado. Ah, mas tipo assim, se ele fez alguma coisa, tipo, aí é indiferente, aí eu não sei, tipo, não tenho provas. Se eu não tenho provas, eu não consigo argumentar. E eu acho que é isso. E eu acho que é errado o pessoal falar assim, tipo, mano, não importa a religião da pessoa, mas o pessoal fala assim, mano, eu queria que esse cara morresse. Ah, queria que ele morresse, queria que ele morresse. Mano, se você entrar na mente mesmo e falar, putz, o que que Jesus ensinou? Eu quero salvar a vida desse cara. Esse cara pode ser o pior cara do mundo. Ele ainda vai querer salvar a vida dele. Porque ele fala na própria palavra dele o quê? Você fazia essas coisas no tempo da sua ignorância. Você não sabia. A partir do momento que você sabe, beleza. Agora você vai começar a julgar pelo conhecimento que você tem. Mas o anterior, você era tá na ignorância. Porém, o salário do pecado é a morte. Tem um filme bom que é assim, mano, que é um cara que leva um tiro na cabeça e ele é o The Rock que faz esse filme. Só não lembro o nome dos filmes, mas eu sei a história do filme. E ele colocou uma placa de ferro na cabeça dele, onde ele levou o tiro. E esse cara vai, o pessoal acha que ele morreu, mas depois de um tempo ele volta e vai matando um por um. Até que ele chega num cara, o The Rock vai matando um por um, né? Até que ele chega num cara que passou anos e o cara já virou pastor. Agora ele virou pastor, tem a família dele e o The Rock vai lá matar ele. Aí o The Rock chega pra matar ele e fala assim: Não, beleza, pode me matar porque eu sei que você veio aqui fazer isso. Mas eu posso fazer uma oração? Aí fez a oração dele lá. Aí o The Rock fala assim: Não, mas tipo, vou te matar, não importa, tipo, não importa o que você fez, você mudou de vida, não interessa, eu vou te matar. Ele falou: Beleza, só fiz a oração dele. No final do filme, o The Rock deixa ele vivo, porque mostra que o cara mudou de verdade, o cara ficou bonzinho. Porém, vamos supor um cenário que ele não liberasse ele pra viver e matasse o cara, certo? Imagina esse cenário. O salário do pecado é a morte. Mesmo que ele mudou de vida depois pra frente, o salário dele vai ser a morte. Ou, tipo, todos vão morrer um dia. Ponto. Mas porque de uma coisa que ele fez vai gerar. Tudo gera uma coisa, entendeu? Tudo que você tá fazendo aqui vai gerar outra coisa. Então, isso que ele fez gerou a morte dele antecipada, vamos dizer assim. Porque todo mundo vai morrer. É, Ponto. E sei, é o isso. que. E outra coisa, você falou assim, o cara todo de preto, mano. Eu tô todo de preto aqui. Eu saí na rua assim, eu fiquei com medo até. Eu falei, caramba, eu tô todo de preto hoje. Já sou preto. Eu já tô de preto e ainda com uma correntinha de cruz. Eu falei, mano, os caras vão achar que eu sou magoteiro. Se tivesse o contrário, ia aparecer, mas beleza. É isso, só queria colocar esse ponto. Não, eu entendi o que você quis dizer. Você colocou o ponto, mas, tipo assim, por exemplo, o ponto que você está colocando faz sentido, e eu concordo de certo modo, mas ele faz sentido quando você coloca a lógica cristã no meio, você concorda? Se você for em termos de só jurídicos mesmo,
Tipo, o cara não fez nada pra merecer morrer, tecnicamente. Tanto que chegou, o cara lá, ele não tava cometendo crime nada, chegou e matou, e o cara não levou nada. Tipo, Então, foi mas literalmente isso que eu tô que a falando. investigação concluiu também, que simplesmente foi motivado por motivo religioso. Não, aí o cara tá errado, ele tem que ser preso. Tipo assim, o outro foi otário de matar ele. E, tipo, na visão cristã, esse cara que matou o outro vai ser julgado por isso. E ponto. Tipo, vai passar por um juízo. É Sim, assim. aí tô dizendo assim, só trazer à tona isso daí, porque vamos supor, no caso você falou, que nem você falou, tem vários outros caras que eu vi também, quando falando sobre essa notícia, que realmente estavam com a posição de, poxa, mas uma alma foi perdida, que tipo de mensagem vai passar? Enquanto estavam outras pessoas que estão comemorando, falando, ah, sei o que, legal, agora ele vai conhecer o chefe dele. Ah, ele foi promovido, soldado, na primeira fileira lá. Ah, se tornou spawn. O Spawn é bom. Esse filme é bom. Caramba. É, enfim, mas é só trazer à tona disso, entendeu? Porque, no fim, qual que era a brisa que eu queria trazer aqui? A justiça tem que valer, não só para quando ela é contra a minha religião, entendeu? Porque nesse caso aí, vamos supor, se fosse um cara que eu falasse assim, ó, lá tem o pessoal da direita critica muito os muçulmanos. E eu também acho que os muçulmanos são muito extremistas. Mas vamos supor assim, se o muçulmano chegasse e matasse o cristão porque está pregando, porque ele falou, ah, não, eu sou de Jesus e eu vou montar aqui a primeira igreja aqui dentro da área. O muçulmano vai matar ele. E a pessoa fala, ah, ele plantou o que colheu, porque ele falou num país extremamente de maioria muçulmana que Jesus é Deus, ele plantou o que colheu. Entendeu? É o mesmo sentido também. Não, entendi, mas eu falei, foi o que eu falei. Tipo, não é o certo tirar a vida do cara, ponto. Isso aí eu já falei, não é certo. Não interessa se o cara tá adorando a Baal, o Beelzebub e a merda toda. Aí é a vida dele, Uhum. tipo assim, não interessa quem ele tá. Mas, tipo, como você falou, é intolerância religiosa e, tipo, tá errado também. E o cara pegou e diz assim, o problema é que as pessoas não usam os argumentos quando é contra elas, entendeu? Ah, o argumento só vale quando é Pra minha contra algo que religião. eu não gosto. E não, tipo, a lei é lei, né? Nesse sentido aí. E a gente já tá falando de lei, Bel, acho que é até legal a gente ir para próximo bloco aqui para a gente falar sobre a próxima notícia que vai envolver um pouco de lei. Não sei se você conhece uma figura pitoresca ou vamos dizer assim, um pouco diferenciada, chamada VTube, né? Você conhece essa figura? Você já ouviu falar dela? Ela participou do BBBI, mas também participava muito na internet com vários quadros. Você conhece ela? Não, não conheço, mano. E ó, vamos deixar claro aqui. Nosso, nosso meio de conteúdos está sendo polido ultimamente. Vamos ser sinceros. Eu não tinha esse nível de conteúdo, esse nível de conhecimento sobre as subcelebridades. E eu estou gostando disso aqui e vamos falar sobre isso aqui a partir desse momento. Não, não conheço. Me explica aí quem é. Faz ela fique brava que se chama ela de super celebridade. Mas, tipo assim, eu já conhecia, não vou falar que não conhecia não, porque, mas eu só fui ver lá naquela época lá que tinha o BBB lá e ela também recebeu uma fama nessa época que ela não tomava banho, né? Mas, Nossa. tudo bem. Tá, eu já me É, entreguei falando que eu não assisto Big Brother, vai. Eu não assisto, vai, não vou ficar quieto, eu não quero queimar a pontes. Vamos criar o canal, já tô queimando pontes. vamos partir para a notícia. Então, basicamente, sim, ela, como eu falei, a gente está falando de lei aqui, por que tem a ver com essa notícia aí? Porque, basicamente, ela foi aí, passou por um processo trabalhista. E eu vou contextualizar. Parece que em julho de 2026, né, a VTuber e uma outra pessoa aí lançaram um reality chamado As Patroas, né? Depois podem nos corrigir aí, que eu não sei exatamente o que eu falei, como eu pego as informações direto da minha newsletter ali, pode às vezes dar uns erros aí, vem umas informações meio erradas. Só uma Mas pergunta. basicamente, É na pode TV? falar. É na TV? Não, acho que não, não é na TV não, acho que é no próprio site mesmo, tipo, a plataforma digital, né. Tinha ali um reality chamado As Patroas, em que 11 funcionários domésticos competiam por prêmios, incluindo R$ 20.000. E uma das provas envolvia, por exemplo, procurar moedas dentro da lixeira e vaso sanitário com parece que estavam sujos de fato ali, pelo que diziam as más línguas, e basicamente o conteúdo viralizou negativamente na internet com essas situações, e aí até o Ministério Público do Trabalho abriu ali um procedimento e o casal fez um termo de ajuste de conduta, basicamente. E aí, só para contextualizar, eles tiveram que fazer o pagamento de 350 mil por danos morais coletivos, tá? Mas o fundo não vai para os funcionários que participaram do programa.
parece que vai para um fundo que é para ajudar as pessoas ou combate aí as questões. Enfim, vai para o governo, né? Não sei se é, vai para o governo no fim. Tá. E parece que eles vão ter que produzir 3 vídeos educativos sobre direito dos empregados domésticos, como não ser um patrão de merda, como ajudar o seu funcionário, enfim. E basicamente tem a proibição aí de conteúdos que exponham os funcionários a situações vexatórias, né? Então, parece que basicamente eles foram condenados por essa situação aí. E aí, no meio dessa situação aí, parece que ela sofreu um calote, né? Ela também já reclamou de outros calotes, então não pode reclamar desse. Parece que ela tomou um calote, parece, de uma empresa também, que é a Espaço Laser, que não deu dinheiro para ela, pelo que ela disse. Mas parece que dessa vez ela tomou um calote da banda Jota Quest. E aí, a banda basicamente vendo a situação aí, parece que ela pagou tudo mais. A banda vendo a situação aí falou, mano, quer saber? Ela tá numa situação meio degradante, meio ruim. Então não vou cumprir com esse contrato, não. Você que se dane. Basicamente, não cumpriu o contrato deles. Então a discussão é: você acha que a posição da banda foi certa frente a isso que aconteceu? O pessoal vendo o quanto ela foi cancelada por essa situação. Você concorda também com o processo trabalhista ou não? Você acha que, no fim, o pessoal pegou pesado demais ou não? Mas, só para deixar claro, basicamente, ela fez um programa muito de merda para pessoas que são tão merdas quanto ela, para ver um programa de o cara tá, a pessoa tá humilhando ali. Mas, enfim, o que você acha dessa situação toda? Certo. Eu vou fazer igual o Jack. Vamos por partes. Então, vamos começar pela cabeça do gigante. O governo entrou no bagulho. E eu acho que engraçado que quando. É verdade, a nova tecnologia chegou e as informações chegou pelo YouTube, tecnologia, Instagram e vloggers. E pra mim ela é uma subcelebridade que eu desconhecia, mas beleza. Então, se você é VTube que você está me vendo, por incrível que pareça, se você estiver me vendo, foi mal, eu não sabia quem era você, eu não sabia que você existia, mas agora eu sei, que maravilha. Você foi conhecida pelo Gabriel, também é um desconhecido, então é indiferente, mas vamos lá. Provavelmente ele vai importar com esse vídeo. Mas eu vou argumentar aqui. Ó, eu acho que isso é uma estratégia. Mano, foi uma estratégia de gênio fazer um reality show. Porque eles iam pagar um salário, tipo, de baixo pros caras. E eu achei mancada que, tipo assim, colocava os caras no caso de um ridículo. Porque, querendo ou não, o que acontece? Ultimamente tá acontecendo muito isso, com pessoas fazendo caso ao ridículo. Tanto o ET Bidu lá que apareceu no sítio do outro, cara. Tipo, coisas que são ao ridículo, vão ao nível de ridículo, mas chamam muita atenção do público. E ela fez esse reality show nesse sentido. Até você falou assim, fez a privada suja, tá suja. Tipo, isso aí é pra você, os caras queriam uma visão, tipo, você se sentindo bem vendo a pessoa sofrer, entendeu? Tipo, mas não deu certo essa lógica dela. Ela achou que, vou fazer o empregado sofrer. Os caras só viu, tipo, mano, burguesa safada fazendo os trabalhadores ali ter se ferrar. Então, tipo assim, em vez de ela fazer os caras odiarem ou acharem engraçado quem tava fazendo o negócio, começaram a odiar ela. Então, tipo, tiro o céu pela culatra. E o governo só fez alguma coisa porque teve repercussão pública. Porque se não tivesse repercussão pública, ninguém ia fazer nada. E é isso. E outro ponto também, eu já falei sobre esse reality show dela, sobre o governo, e qual era o outro que você tinha falado também? Ah, do Jota Quest, Jota Quest. Não sei se ele é aquela banda lá que cantava E eu vou. Ah, não, essa aí é Restart? Não, cara. Espera. Não, cara, é melhor você pesquisar os caras primeiro antes de falar. Não, tô brincando, eu sei quem é o Jota Quest. Eles tinham até banda, a banda deles usava só preto lá, há muito tempo já. É da época da nossa adolescente, eles fizeram fama, mas eu acho que o que eles fizeram? Eu não tenho conhecimento do que eles fizeram quebrando o contrato em si. Se eles quebraram o contrato, só não indo no evento e com o contrato ainda se mantendo, e tinha essa cláusula, tipo, no contrato que eles podem fazer isso, beleza, não quebraram o contrato, tá tudo na lei. Mas, tipo, se eles não foram, não quebraram o contrato e não pagaram multa por quebra de contrato, eles estão errados. Se eles pagaram multa, não estão errados. Eles só não foram e falaram Não, assim, paguei a multa.
Acho que não teve pagamento de multa não, pelo menos pelo que o nosso informante trouxe aí, mas é que tem que ver essas informações. Mas parece que só simplesmente deu calote, vendo que É, ela estava meio que sendo cancelada, eles pensaram: "Ah, a gente não tem nada a ganhar indo, e a gente tem mais a ganhar, caloteando mesmo". E simplesmente calotearam. isso aí ferra porque tem que avisar com antecedência, né, mano? Dando uma de dono de empresa, você tem que avisar esse negócio com antecedência. Já viu um vídeo, o cara, Mas no tipo, fim eu no, acho que o cara no parece que eles ganharam caixão. mais respeitos parece que eles ganharam mais respeito, assim, do público, meio que sacaneando ela, do que realmente cumprindo pelo contrato. O que é meio engraçado, né, o brasileiro às vezes gosta de coisas erradas, se eles acham que isso é meio que justiça. Mas se ela fez é porque o público dela deu liberdade pra ela fazer, primeiro. Então, tipo, ela não fez esse reality show do zero, do nada. Eu acho que não fez, né? Tipo assim, eu acho que ela fez um conteúdo. Que eu lembro que tinha um cara. Isso aí é muito antigo já. Tinha um cara que ele era doutor, o marido dele era doutor lá. E tinha uma empregada que trabalhava pra ele, e ele gravava a empregada dele, e a empregada dele, tipo, fazia as coisas, conversava com ele. E, tipo assim, todo dia ele tomava café e falava com a empregada dele. E começou a fazer fama no Instagram. Isso aí. Aí eu comecei a pensar nisso. Ele começou a ganhar muito dinheiro no Instagram dele, através dos vídeos que ele fazia com a empregada dele trabalhando pra ele. Mas eu fiquei pensando, será que ele dá uma participação do lucro dos vídeos que ele faz pra ela? Porque, tipo assim, muito do conteúdo dele fez sucesso mais porque da mulher. E não porque dele. Isso é verdade, isso é um bagulho que meio que de causa trabalhista também, né, que a gente tá falando aí, porque o causa trabalhista do pessoal foi sobre colocar o funcionário em situação de vexatória e tudo mais. Mas não envolve uma questão trabalhista ali. Então, realmente, esse cara aí, não sei quem é que você falou, mas ele tem que ficar meio esperto se ele não estiver Não, dando é um muito negócio antigo assim, já. né? É muito antigo. Ah, então acho que não deu nada. Não deu nada. Mas, tipo assim, ele não fazia o negócio vexame, sabe? Pra ela passar por vexame. Era mais conversa com Não, ela sim. e a mulher. Não, entendo. Mas que nem você falou, questão de dinheiro, mesmo que não fosse de vexame, porque realmente tem gente que já vi que trouxe assim, mas tem a participação minha. O próprio. Esse caso é até antigo, tem um maluco lá, o Ben Mendes, que faz, tipo um Celso Russomano meio bugado. Brincadeira, ele vai ficar bravo se ver isso. Mas enfim, bem menos fazer um bagulho meio que essas russomano, sabe? Do consumidor. Do patrão Uhum. consumidor. E aí o maluquinho lá, o youtuber, esqueci o nome dele, mano. Mas enfim, é um cara que tá estourado aí. Não é muito conteúdo meu, assim, é mais da nova geração. Apesar que eu não sou muito velho, né, mas você entendeu. Mas ele meio que faz o conteúdo, meio que reagindo a ele. Aí ele entrou na justiça, porque ele falou, pô, mas você fica farmando em mim vários meses aí e eu não ganhei nada por isso, então vou entrar na justiça. E pior que o pessoal tava usando, eu não sei que fim deu isso, mas os juristas estavam dizendo que dentro da justiça, no YouTube o pessoal meio que tem uma regra tipo explícita, né, de pô, você não vai denunciar alguém por isso, você nunca vai botar alguém na justiça por uso da imagem, porque é normal. Parece que tem uma regra assim que, se eu Tem não uma estou regra entendendo no do YouTube. YouTube. Tem uma regra do YouTube que, tipo assim, se eu fazer uma transformação no conteúdo que você fez, eu não tô roubando seu conteúdo, tô recriando. E eu acho que eu já vi um cara falando sobre isso mesmo, que ele reagia, mas, tipo assim, era tão engraçado que ele começou a ter mais visualização que o próprio Ben Mendes com os vídeos dele. Sim. Mas aí, no caso, tipo assim, também é uma coisa que mais pelo que eu vi das análises, o pessoal estava falando assim que pior que dentro, se a gente for ver só na ipsis literis, dentro da jurisprudência ali, né, dentro da regra só, ele cabia sim processo, não só o processo, como também ele tinha chances grandes de ganhar, porque quem decidia, por mais que o YouTube pode falar, mas recriou, não é regra, tudo bem, é regra da plataforma, mas do país não é, entendeu? Já dizia o Discord. Já dizia o Discord. Eu concordo, exatamente. É um exemplo. Tipo, no fim, se o país quiser, né? Se o Leviatã aí for mais forte, ele vai decidir o final. Independente do que a empresa decidiu nas suas próprias regras dali, o que a pessoa decidiu, o que o governo decide, ainda é lei, né? Pelo menos por enquanto. Então, só colocando em valores, eu vi que tipo, foi 350 mil reais que ela teve que pagar por danos morais. Foi esse o valor mesmo. Então, esse valor eu já não sei, o que eu falei. Eu pego uma newsletter aqui,
Só que a newsletter é como? É basicamente um negócio que eu botei aqui é o quê? Ele vai ficar puxando várias notícias ali, trazendo para mim, só que eu meio que automatizei isso ali. Só que pode ser que às vezes comete uns erros, né, porque eu tô usando aí as IA para fazer. Mas, a maioria das vezes não cometeu, mas pode ser que comete um erro num detalhe, entendeu? Por exemplo, o preço aqui no do diabão lá, eu já tinha visto o vídeo da própria mulher falando, que fez as fotos do diabo, e ela falou que gastou uns 11.000. Mas lá aqui na newsletter estava 100.000 para mim, então eu já corrigi. Então pode ser que não, ela não tenha pagado esse valor especificamente, mas tem a ver com esse programa aí e é isso. Certo. Mas que nem você falou, né, Bel? Basicamente, ela fez um bagulho para tumultuar, né? Já estava nessa intenção. E que nem você falou, o público dela já devia estar esperando. E quando a gente fala sobre tumultuar e estar esperando que a pessoa faça isso, a gente já pode partir para o nosso bloco 3, eu acho, porque a gente vai falar de uma figura que basicamente todo mundo já espera ao ver ele, que ele vá tumultuar de alguma forma e que ele vai causar. A gente comentou sobre ele no último episódio que a gente fez, falando sobre o início do período eleitoral, que a gente falou que ia ficar concentrado aí nas três forças, que era aí Flávio Bolsonaro, Lula e Renan Santos. Mas aí parece que dentro dessa semana entrou uma nova peça no tabuleiro, que é o Pablo Marçal. E aí, só para deixar claro, né, o Pablo Marçal registrou a candidatura dele aqui pelo PRTB, a presidência, mas tecnicamente ele está inelegível até 2032 por uma condenação do TRE de São Paulo, que é quando teve aquela lá de 2022, né? Teve aquela disputa de, não sei se foi 2022, na verdade não, acho que é 2024. Teve a Isso. disputa para a prefeitura, e basicamente ele fez o uso indevido dos meios de comunicação na campanha de 2024. E aí, em 20 de agosto de 2026, o TSE, por unanimidade, proibiu cautelarmente que ele faça campanha, né, e faça debates, enquanto não resolve essa discussão, porque ele se inscreveu, já fez alguns podcasts aí, já bombou, começou a fazer sabatinos de se lançar, o pessoal começou a falar, não, ele vai causar, e aí nisso daí, parece que o Ministério Público mesmo já pegou, o Ministério Público Eleitoral já viu essa situação e falou, pô, ele está crescendo. E já entrou aí com uma liminar no TSE, e agora ele também está proibido de participar de debates, né, fazer o uso do horário gratuito de rádio e TV, ele está proibido de ter acesso aos fundos eleitorais e partidários enquanto o registro não é julgado definitivamente. Porque, assim, claro que ele já foi julgado de certo modo lá, e ele está proibido, só que ele ainda cabe recursos. E aí, como ele cabe recursos, ele já quis entrar com a candidatura dele. Mas aí o pessoal fez essa liminar. Fora isso também, parece que existe um outro erro também na candidatura dele, porque tem uma lei eleitoral que diz assim que você tem que estar na legenda lá, acho que é uns 10 meses antes de você se inscrever. E ele estava em outro, parece que estava no. Eu não me lembro qual era o outro que ele estava, mas parece que ele mudou rapidamente para esse PRTB e já se inscreveu. E aí o pessoal também já entrou com essa liminar também, que é um outro processo que ele vai ter que passar. Então, assim, claramente as pessoas não querem ele. E aí eu vi que um dos juízes do tribunal lá falou o quê? Os argumentos, eles falam assim, os argumentos do Ministério Público são muito fortes, dificilmente vão ser rebatidos, mas que eles têm que dar o direito do contraditório. Mas concorda comigo que quando o cara diz assim, os argumentos eles são muito fortes, muito difíceis de rebater, meio que os caras já estavam assim, a gente não quer que ele participe, de certo modo, e não vai participar mesmo, mas também não vou dizer que, não, ele é coitadinho, porque a gente sabe que ele não é. Ele cometeu, aqui está dizendo que é uso indevido dos meios de comunicação. Por quê? Porque basicamente ele fez lá. Algumas pessoas que querem defender ele falam assim, não, porque ele fez programas de campeonato de corte, dava dinheiro para quem dava mais corte e tudo mais. E aí tem gente que fala, mas tem gente do PT que faz isso, da direita também, mas enfim. Mas eu acho que o perigo disso foi que não tinha um processo ali de lisura para ver esses vídeos, ou um processo de curadoria para ficar vendo os vídeos, entendeu? Era só cortes e independente se o corte espalhava desinformação ou não, se colocava ele como gênio ou não, mas os cortes eram basicamente umas propaganda na época do Hitler lá. Colocava sempre ele acima, os jornalistas são sempre despreparados e burros, não importa o que fala. Tanto que tinha um jornalista lá, que pelo menos que eu sempre vi, eu acompanhei ele, que, pô, o cara sempre é bom nos argumentos, tem umas boas análises, não é realmente uma pessoa despreparada, que eu acompanho de perto. E no vídeo fizeram um corte dele, falando com o Pablo Marçal, colocar como se o Pablo Marçal tava dando, tentando dar forte nele. Só que até no vídeo, mesmo o cara editando, dava claramente para ver que o cara no fim foi respeitoso e o cara tava dando os argumentos de fato. Só que, dane-se, as pessoas ali vendo aquele corte, parecia que ele era o deus da discussão e tudo mais. Então, bem que você falou na última campanha, né, que
ele não ia participar, mas parece que ele voltou aí para tumultuar. Desculpe por ter falado bastante aí, mas queria saber sobre a sua opinião sobre isso. Então, o Pablo Marçal, agora eu vou fazer uma análise metaforando aqui na cara dura, mas o Pablo Marçal sempre fez isso de propósito, porque ele quer fama, porque ele cresce nas redes sociais, e, tipo assim, eu acho que se ele tivesse a oportunidade de ser o presidente do país, ele seria. Não tô falando que ele sairia de propósito. Mas eu acho que ele fez isso no negócio de São Paulo, pessoal. Mas a teoria que eu tenho provas? Não tenho provas. Eu acho que é isso, mas o que eu acho, ou deixo de achar, é indiferente. Não tenho provas e não posso falar nada, entendeu? Eles estão falando isso porque da última vez o cara falou assim, não, porque fica falando coisas eu posso processar. Mas ele pode argumentar falando assim, não, porque eu falei que não era pro meu assessor jogar nada e ver os fatos antes de jogar qualquer coisa. E de repente ele falou assim, não, mandou jogar. Mano, ele sabia que não tinha nada. Ele sabia que, tipo, se ele mandasse alguma coisa, ele tira voto. Na minha visão. Mas ele fala que não sabia de nada. Então, tipo assim, eu acho que foi uma técnica proposital para não participar, tipo, para não ganhar. E o argumento dele foi que ele fez isso para acabar com o Boulos não deu oportunidade de ganhar, e assim o Nunes ganhar. E tipo assim, que não, deu certo a estratégia dele. O Nunes ganhou. E o Boulos saiu, tipo, vamos dizer, queimado. Aí beleza. Moralizado, né? Agora ele foi e falou assim: eu vou entrar de novo, porque ele queria fazer bater de frente com o Renan Santos. Foi um argumento dele: eu quero bater de frente com o Renan Santos. Logo a partir desse momento que aconteceu, vão liberar a candidatura dele. Ele conseguiu se candidatar e fazer o que ele quisesse. Mas depois que ele participou, os caras falaram assim: vamos ver, ele vai bater de frente com o Renan Santos, então vamos deixar. Quando foi ver na TV, o cara foi e jogou contra o Lula. Os caras, ué, mas tu não falou que ia bater no Renan Santos? Tá pro mal do Lula? Aí os caras foram e falaram assim, não, vamos barrar a candidatura dele. Porque viram o quê? Ele estava tomando votos, a lógica era, isso aqui é eu metaforando, eu criando cenários, tá? Não tô falando que realmente isso. Mas o cenário que eu criei na minha cabeça foi, vamos deixar vários caras de direita lá, brigando por votos dos caras da direita. Assim, o nosso cara da esquerda, que é o único, que seria o Lula, ele vai ser ele vai ser campeão no primeiro turno. E era essa a lógica que eles queriam. Vão dividir votos entre a direita, deixar eles dividirem lá, e quando chega aqui, Lula ganha o primeiro turno e não tem segundo turno. Ponto. Presidente primeiro turno. Lula. Mas quando viram que o Paulo Marçal tava batendo de frente com o Lula, falando mal dele, e começou a roubar votos do Lula, tipo, nas pesquisas que estavam fazendo, tô vendo que tava tirando voto. Aí os caras, pô, não, vamos matar ele porque ele tá sendo tiro pela culatra. A gente deixou pra tirar a voto da direita e eles se matarem, mas parece que ele tá roubando nossos votos. E o Lula já falou que não vai participar de debate, porque não quer saber de debate, porque ele não precisa. Ele não precisa de debates. Ele não precisa mostrar ao eleitor dele a parte política, porque ele não precisa falar nada. Ele não precisa falar nada. Ele já tem os caras que vai votar nele e pronto. É quem não gosta, tipo, todo mundo fala, não, porque eu não gosto de direita, porque os caras de direita é isso, aquilo, outro. Então, tipo assim, não precisa participar de debate. E você acha que vai participar de debate? O Lula, querendo ou não, ele já tá mais velho. Já tá mais velho. E ele não vai bater de frente com pessoas da idade dele. Vai ser o Renan Santos, o Flávio. Pensa, o Marçal batendo de frente. Esse, Não, nem isso, o Flávio, isso, né, na verdade. isso seria Porque o épico. Flávio também é o Carregão também. Ele não vai querer participar. Não, sim, mas tipo assim, isso seria épico. Ver, tipo assim, mano, sinceramente, eu queria ver esse cenário. Pablo Marçal debatendo com Lula. Imagina, imagina. Aí tipo assim, o Pablo Marçal ia, tipo, atacar o negócio, aí o Lula ia falar, tipo, não, mas você não entende a cervejinha, tem que ter cervejinha pro público. Você é ladrão. Aí ele fala, mas você. Aí ia começar. Essa guerra eu queria ver. Essa parte que o Pablo Marçal ia participar ia ser legal. De guerra. Mas eu sabia que, tipo, uma hora ou outra ele ia sair, porque o pessoal não, tipo, não vamos deixar ele, entendeu? Eu acho que ele não chega até o final e não ganha. Por que disso? Ele bate de frente com todo mundo e, tipo, ele É, tá mas na época vou do pensar, Trump.
se você pensar, ele não vai nem chegar nem nessa fase de ir para debate, que você viu agora, já saiu a preliminar do TSE falando que ele vai poder ir para participar de debate, nem usar fundo eleitoral, nem ficar no tempo eleitoral de rádio, TV e tudo mais. Ou seja, os caras meio que já barril, já deu uma barra a ele previamente. E como ele ainda está inelegível, e parece que já saiu já uma liminar, não sei se é liminar, uma resposta do pessoal lá de São Paulo já, falando que basicamente não adianta, que eles vão manter. Mas aí parece que tem mais um recurso. Só que vamos ser sinceros, eu acho que realmente o pessoal não vai. E aí, eu concordo com tudo que você falou, sim, ele tira voto da esquerda, assim, de certo modo, que tem muita gente que, até pessoal que, vou dizer assim, mas um pouco mais humilde, que querendo ou não, o discurso dele conseguiu ser compatível. Eu vejo nele um Lula 2 ali para o futuro, querendo ou não. Porque, no sentido que os dois é populista, ele sabe falar na linguagem do povão, e tem muita gente que vai acabar votando nele por isso. E ia tirar muito do Lula, assim. Mas também, de certo modo, ele é um cara que ele vai fazer desacreditar também meio que das urnas, de certo modo também, porque ele já. E uma coisa que o pessoal do TSE já tá por aqui é nesse bagulho de desacreditar. Então, meio que os caras vai querer barreira de todo modo. Só que também uma coisa do Paulo Marçal que ninguém fala é que ele é meio doidinho, sim. Não no sentido, não porque ele realmente é um personagem, mas eu vejo nele que, de certo modo, às vezes ele acredita naquele misticismo dele. Porque quando ele perdeu lá para São Paulo, eu lembro que tem uma entrevista que o cara perguntou: Ah, você fez um plano e você se sabotou, não sei o quê? Aí ele falou: Claro que não, eu só perdi porque não consegui alcançar a 34ª onda Onda. de criação. Eu falei, mano, que bosta é essa que ele tá falando? E aí eu Eu fui ver vi. que é um bagulho aí de criacionismo, de poder do pensamento, ou seja, o cara acredita realmente nessas paradas. Então, ao mesmo tempo que eu concordo que ele tem sim jogadas pensadas, tipo, se lançar no último dia para causar impacto, esses negócios, ele tem sim parte dele que é meio doidinha, assim, que é meio despirocado da cabeça, que ninguém fala, mas que existe ali. E toda vez que ele fala, e aí pode ser um descontentamento pessoal meu referente à imagem dele, mas dá para ver que no meio daquele discurso dele ali, em algum momento ele realmente acredita naquelas coisas que ele está falando e que parte daquilo não é real. Ele criou uma imagem para si e muito vem disso, dessa coisa dele acreditar que, não, eu alcancei a 35ª onda. Talvez ele está acreditando que se ele alcançar a 36ª onda aí de realização, ele vai conseguir ser o presidente do Brasil. Mas, cara, não dá. Sinceramente, não dá. Mas, se tem o Lula, né, como presidente também, não tem Eu muito o acho que que falar. eu acho que ele consegue se ele entrar nesse argumento aí de estão contra mim. Tipo, estão me barrando, estão contra mim, eu sou a voz do povo e o povo é a voz de Deus. Eu acho que ele vai usar esse argumento. Eu acho que esse de agora não entra. E, tipo, barraram ele na televisão e em rádio. Paulo Marçal, ele trabalha com a internet. Ele não tá nem aí pra televisão e rádio. A parte triste que ele não vai participar da televisão é que ele não vai participar dos debates. Se ele não participar dos debates, não vai ter cadeirada. Não vai ter xingamento. E tipo assim, incrível que pareça, tipo, ele daria, o pessoal tava mais feliz por ele participar pra ver essas tretas, tipo, eu vou ter alguém pra falar o que eu sempre quis falar pra esses caras, mas nunca teve alguém que me representou. É tipo isso, basicamente é isso, é o que o Bolsonaro fez lá atrás e cresceu tanto porque ele era contra o PT quando o PT fez um monte de coisa ruim aqui no Brasil e, tipo, era a voz que o povo tinha, tipo assim, sabe quando você está assistindo um vídeo e tem uma voz de fundo no vídeo falando e você nunca viu o rosto dessa pessoa e você imagina o rosto dessa pessoa e tipo assim, essa pessoa é como se fosse sua voz? Também vamos ser aqui no canal. Vamos ser um cara da mesa. Mas eu estou dizendo isso é que tipo, essa é a visão que a gente coloca sobre esse cara. Esse cara é tipo o porta-voz da minha voz, entendeu? E é isso. Eu É, acho pra que mim tá no casca, mano. Só que assim, que nem uma coisa que você falou é verdade. Quando você falou assim que ele vai colocar que eu tô sendo censurado, porque fui ver na notícia que eu vi isso daí no jornal, não foi notícia da New Lester, não. Vi no jornal lá do CNN dando a notícia. E o pessoal, passava uns comentários, estão parando ele porque com certeza ele tem algo a dizer. Ele é o verdadeiro perseguido do sistema. Só que todo mundo negou, e nem eu falei, um fato.
pô, o cara tá inelegível, de fato, o cara realmente cometeu crimes eleitorais de fato, vamos ser sinceros. Mas todo mundo ignorou isso e tá vendo só ele como, tá sendo perseguido, ele tá sendo injustiçado. E realmente o que você falou, as pessoas estão meio que ignorando isso, e isso vai ecoar. E eu vi que esse negócio vai até 2032. Você já vai estar próximo já de outra eleição e realmente vai usar essas paradas aí para tentar de novo e tá fazendo chão. Mas, sei lá, cara, pensar que tem a chance de um cara como ele se tornar presidente um dia e que realmente tem pessoas que acreditam nisso, é meio triste, pelo menos falando extremamente sincero com essa situação. Então, eu lembro que esse negócio de ondas que ele fala, teve. Ele falou assim: ah, já começou a onda? Ele falou: ah, já tô na terceira. Aí ele foi pro. O Vilela perguntou pro Marçal. Então, essa parte de você errar quantos bilhões lá, falando que você tinha 7 bilhões, foi uma onda? Aí ele falou assim: não, não foi planejado. Ele falou: ah, não foi planejado? Não. Aí ele falou assim: mas foi uma onda? Ele falou: talvez. Eu falei: mano, não foi planejado. Aí ele foi e deu um argumento bom. Ele falou assim, ó, ah, Ah, porque teve uma mulher tal, no dia tal, que ela foi, declarou um carro errado e ela ficou com 1 bilhão também lá, porque ela declarou o valor do carro errado. Aí eu falei assim, o que. Aí eu falei assim, pensa na loucura. Pensa que eu tô lá fazendo um negócio e eu vejo, tipo, uma mulher tem 1 bilhão. E eu vou ver, eu vejo que ela tem um erro e ela vai, tipo, retifica e fala, putz, eu fiz um erro, por isso que teve esse valor. E ele fala assim, nossa, se eu fazer isso e colocar o número exorbitante aqui e depois falar que foi um erro, todo mundo vai falar de mim. E dito e feito, tipo assim, ele não precisa ganhar eleição para ele ganhar dinheiro com isso. Ele não precisa ganhar eleição para ser conhecido com isso. E querendo ou não, tudo é visão e se ele tá aparecendo é bom pra ele. Ele tá com aquele fluxo, falei bem ou falei mal, mas falei de mim. Eu acho que é isso, Marçal. E eu não gostava quando ele fazia, que ele começou a experiência de vida dele lá como coach cristão, né? Então ele foi, começou a fazer pregações e ele não era tão conhecido. Aí ele foi, começou a querer fazer pregações e começou a ser mais conhecido quando ele começou a falar palavrão no meio da pregação. E ele falava palavrão no meio da pregação e foi começou a ser mais conhecido. Aí eu fiquei com raiva disso. Assim, mano, o cara tá totalmente errado. Aí o ódio que eu tive por ele naquela época é bem antigo isso aí. Que ele fala palavrão nas pregações, eu percebi que foi um negócio que fez ele ser mais conhecido. Depois que ele aprendeu essa estratégia, ele foi e trocou de área de coach cristão para coach vendedor de curso. Aí foi trocando de área. Então, tipo, ele aprendeu como ser conhecido e famoso. E foi fazendo o pessoal o amar ou odiar ele de certa forma. sim, cara, mano. Mas é aquela velha pergunta: quem que é mais louco, o Don Quixote ou o Sancho Panza? E aí, pra contextualizar, né? Você sabe que na história do Don Quixote ali, ele acredita que ele tá numa luta, que ele é um cavaleiro e tudo mais, aí ele fica lutando contra moinhos, contra os negócios, tipo assim, que não é coisa. Só que ele tem um fiel escudeiro que segue ele pra ir nessas batalhas. Então, quando eu vejo esses pastores aí, ou o cara lá também do Tupirani doidão lá, que o pessoal, ele fala um monte de atrocidade também, e eu vejo que a igreja dele tá cheia, o pessoal falando aleluia. Eu penso, quem é mais doido? Don Quixote ou Sancho Panza, novamente? Porque no Brasil tá tendo vários Don Quixote, assim, loucão, e vários Sancho Panza, mano. Não é possível, cara. É meio desanimador falar disso aí, ser sincero, porque parece que as pessoas gostam do Don Quixote e o Brasil é feito de vários Sancho Panza. O pessoal vê que, tipo assim, ah, já que eu não vou ser Augusto Cury, o Augusto Cury vai participar para presidente também, então eu vou usar o argumento dos livros dele, porque eu já li vários e a maioria dos livros dele tem aquele argumento básico. A maioria. Isso aí, eu vou dar um spoiler, mas a maioria dos livros dele tem aquele negócio. Você tem que ser o protagonista do seu teatro. Você não pode ser mais o coadjuvante, então você tem que se levantar do seu assento e começar a ser o protagonista da história. Então, fazer parte do teatro que você participa. Basicamente, ele fala isso. Aí, esse é o ponto. Muitas pessoas estão sendo a pessoa no assento lá batendo palma pro protagonista. Sabe por quê? Porque é mais fácil. E, tipo, o protagonista dele, um exemplo, Paulo Marçal, outros caras, tipo, eu coloco outras pessoas pra ser o protagonista e eu vou seguir esse cara. Assim minha vida, tipo,
parece que o pessoal faz isso de clubismo ou sem saber ou sem perceber. Tipo, a vida dele começa a fazer sentido ele seguindo outro cara. Então, é o pessoal que, tipo, Sim, aceitou. não, eu entendi o que você quis dizer, de fato, que a pessoa ali está numa vida monótona e precisa ali, às vezes, ter alguém para projetar o desejo dele megalomaníaco de poder ou de uma vida sendo protagonista, aquilo que você trouxe. Mas quando eu falo sobre ser Sancho Panza, é porque para todo mundo, tipo, você pode ter ídolos, você pode ter uma militância. Eu estou dizendo também que qualquer forma de militância é errado. Porque você pode, às vezes, querer ter. Você pode acreditar em algo e lutar por isso. Isso não te torna realmente ruim ou não. Você pode ter algum líder, algum cara que você queira seguir. Mas é porque, nessa analogia que eu trouxe, o Don Quixote estava numa luta imaginária. Eles eram um louco ali, de certo modo, e o Sancho Panza meio que acreditava nessa luta dele. É nesses negócios aí, que nem você falou. Porque se o cara lê a Bíblia, desse exemplo que você trouxe, ele fala palavrão dentro da igreja. O Tupirani também faz a mesma coisa lá. Até fala da ex-mulher dele e fala que era melhor ter namorado com o capeta. Os caras falam isso, mano, em cima da igreja, com a Bíblia aberta. E as pessoas vão lá e falam, tipo, aleluia, amém. Tipo, mano, entendeu? É nesse quesito. Os caras tão loucos, porque é só simplesmente abrir o livro e ler. Não precisa nem ser uma pessoa muito inteligente para isso. Para entender que. Você não precisa nem ser religioso ou cristão para entender que aquelas coisas que o cara está falando é errado. Entendeu? Mas beleza, vamos trocar de assunto novamente, porque parece que a gente tá sempre voltando. Você percebeu? Duas vezes a gente foi e voltou e. Tem que matar, né? Mano, mas eu acho que o último assunto que tem, eu tô vendo aqui, eu acho que é meio desconexo falar, porque eu acho Não, que não, pode falar, não mano. faz sentido. Vamos Não, que eu falando. acho que não faz sentido. Não, faz sentido, faz sentido. Vamos seguir, falar do último assunto. E Da live do Bitcoin, eu acho que faz é, muito tem sentido, não. mais dois assuntos pra falar, depois eu falo outro. Ah, então vou jogar esse fora então. Fala dos seus, porque eu não anotei aqui. Então, esse assunto aqui depois eu entro nele, então. Tá, depois Mas você vai. o assunto que eu queria dizer era do a nova compra do primo rico e da mulher dele, que primeiro compraram a casa do Neymar, todos sabem, gastou rios de dinheiro e fizeram diversos conteúdos nessa casa. Todo mundo sabe, não, eu não sei, não sabia. Você Agora não eu que não, eu sabia? vou falar que não Ó, sabia. beleza. Não, Que o que trata de dinheiro e compra de patrimônio caro, eu gosto de ver esse negócio, porque é legal. Então, beleza. Eu fiquei sabendo que compraram uma casa do Neymar, e a casa, tipo, tinha local de um local para festas, basicamente. E esse local tinha local para deixar o celular, tipo, entrou na festa do Neymar, colocava o celular no local e entrava pra festa, tipo, ninguém sabia o que acontecia na festa. Essa era a regra da casa do Neymar. Tipo, meio loucura, sabe? Aquelas festas de bilionário meio doido. Beleza. A casa era ninguém sabe o gigante. que acontecia, cara. Ah, Lucifer. Sai fora. Exatamente, entendeu? Ninguém sabe o que acontecia, mas basicamente baixaria e putaria. Beleza. Agora vamos imaginar essas pessoas, primo rico e a mulher dele, a nova, né, comprando a casa. Compraram a casa no Neymar e falaram assim: nossa, comprei a casa de milhões, eu acho que foi 40 milhões, não lembro direito. Mas compraram essa casa e falaram assim: agora vamos reformar. Aí fizeram diversos conteúdos da reforma, da arquiteta, a arquiteta brigando com o engenheiro, tudo mais. Fizeram diversos conteúdos, os pedreiros sentados nos puff não trabalhando, entendeu? A mesma lógica é da outra mulher da VTube que você falou aí, que fez Só conteúdos, farmando, só farmando em cima dos pedreiros e entendeu? da construção. Mas foi criando conteúdos, diversos conteúdos. E tipo assim, tava falando do cenário da obra, então beleza, vamos seguir. Resumindo, gastaram dinheiro pra caramba e agora compraram outra casa. Tipo, resumindo, gastaram 40 milhões, tipo, para comprar e mais milhões para arrumar e não vão ficar com a casa. Tipo, vão vender para ir para outra. E foram lá para, eu acho que é Bela Vista, uma casas entre gerações de velho dinheiro. Tem um livro que fala sobre, isso aí é a fase de sociologia. Tem um livro que fala sobre isso, que é um cara que eu não lembro o nome do cara agora, mas ele fez um mestrado, um doutorado sobre isso. E na teoria que ele colocou foi falando assim: tem o velho dinheiro e os emergentes.
Velho dinheiro é o cara que o dinheiro é passado em geração e ele explicou a diferença do emergente para o velho dinheiro. Ele falou assim, o velho dinheiro, ele não necessariamente só tem o capital financeiro, ele tem o capital social, capital público, tipo, ele conhece as pessoas certas, sabe como se tratar em um ambiente, como conversar e por aí vai. E foi falando, tipo, esses tipos do velho dinheiro. Qual é a diferença do velho dinheiro pro novo, pro emergente? Ele fala assim, são algumas coisas que são ensinadas de geração em geração que não é passada, tipo, para quem tem dinheiro novo. Então, os caras foram vendo, tipo assim, a par... cada mais vez que o novo dinheiro, que é o emergente, ele vai chegando perto do velho dinheiro, o velho dinheiro vai criando mais maneiras de ficar num público seleto, vamos dizer assim. Teve uma vez, aí eu vou contar esses cenários deles que é engraçado. Teve uma vez que eles foram na Hermes. Hermes é uma loja top e eles falaram assim: ah, vamos comprar alguma coisa na Hermes aqui e, tipo, não conseguiram comprar nada, mesmo tendo dinheiro. E por que eles não conseguiram comprar? Porque eles não tinham o nome na lista de clientes. O nome na lista era só de família de geração em geração. O primo rico também, quando ele foi comprar o relógio dele lá, ele queria comprar o relógio, o cara falou assim: não, não tem um estoque, o relógio caro, caro. E os caras falaram assim: não, não tem estoque, você tem que entrar numa fila de espera de tanto tempo. Ele falou: não, mas eu tenho milhões aqui, eu vou pagar. Eu falei assim: não, mas eu tô vendo o relógio aqui, tá aqui, ó, eu pago duas vezes mais. O cara falou: não, mas tipo, não interessa se tem dinheiro. Isso aqui é de uma pessoa tal, o nome dela tal, assim, assim, assim. Então, tipo assim, pessoas do velho dinheiro, tipo, estão em outro submundo, sabe? Mesmo tendo o mesmo nível de dinheiro, estão, tipo, no outro. Aí o que aconteceu? Eles foram pra esse novo condomínio, onde tem muitas pessoas do velho dinheiro, certo? Eu já tinha a Sabrina Sato lá, outros caras, e eles já não gostavam dos emergentes antes. Um exemplo, Sabrina Sato, eles já não gostavam dela, porque ela foi pra lá e ela é emergente também. Entendeu? Eles não gostam de emergentes. Povão, né? Já era povão já. Exatamente. E a desculpa deles, falando pro mercado imobiliário, foi assim: eu quero trocar de casa e quero comprar um lugar melhor, porque eu gosto de algo mais exclusivo, mas não tanto com o público, não ser muito visualizado. Tipo assim, se eu tenho, vamos supor, se eu tenho um primo rico no meu condomínio, o meu condomínio vai ser visitado por um monte de pessoas. Esse argumento faz sentido, não faz? Sim, Porém, esse sociólogo que fez o doutorado que eu falei, ele explica que, tipo assim, isso aí é tudo uma desculpa. Eles, na verdade, eles não gostam de emergentes, tipo, e não quer ficar junto com eles porque eles falam assim, tipo, eu sou superior a esses caras. Então, se o cara tá comprando a camiseta do Hugo Boss, agora eles vão comprar uma camiseta que vale bem mais. Um exemplo, todo mundo já viu o Mark Zuckerberg, certo? O Mark Zuckerberg usa as camisetas pretas lá e o pessoal fala, ah, olha lá, enquanto os caras estão gastando dinheiro lá, o Mark Zuckerberg usando camisetas pretas e calça jeans, barato. Mas quem realmente sabe que o valor daquelas camisas que ele gasta é tipo é, US$ 3.000 a camiseta, vem um. Tipo, é feito sob medida, entendeu? Então, tipo assim, não é barato as coisas que ele usa, mas ninguém sabe. Só quem sabe é quem é do velho dinheiro. Porque ele é de família rica. Ele já era de sim. família rica. Então, tipo Ele não assim, esquece de Harvard, né? Então, tipo assim, não era um ferrado. exatamente. Então, tudo esses cenários foram criando e eles, tipo, vão subindo. E esse é o ponto que eu queria falar. O velho dinheiro contra o novo dinheiro e tipo, que nem o primo rico, com mesmo com todo o dinheiro que ele tem, os caras, tipo, fica com intrigas com ele. Sim. É, porque, tipo assim, ele, cara, ele pode obter o poder aquisitivo, mas isso não quer dizer que ele vai obter o passe. Tem você falou desse cara desse livro, mas se a gente for ver, o próprio Freud lá no Totem e Tabu falava sobre isso há muito tempo atrás, que para ele basicamente os tabus foram construídos pela sociedade, mas a sociedade em si, como a própria questão de você ter um Deus, ou você ter uma própria civilização e você se fechar em grupos, tudo isso é feito para meio que um inconsciente para as pessoas se sentirem diferentes ali, de certo modo. Então, ou para evitar que ela destrua o próximo a si mesmo. Mas nesse sentido aí, tem aquela também, aquela analogia, né?
da ilha lá dos macacos lá, que a gente tinha visto uma vez lá, dos macacos devoradores de carne. Aquelas pessoas que sobreviveram à ilha dos macacos devoradores de carne, quando eles fossem para uma outra realidade, eles ainda iam se sentir partes de um próprio grupo, pertencentes de um próprio grupo. E para eles se sentirem pertencentes de um próprio grupo, eles iam começar a fazer rituais, de certo modo, que é o que o Totem Tabu fala, entendeu? O Totem e o Tabu. Porque o totem em si são coisas, rituais para mostrar que eu faço parte de um grupo e que esse grupo ele vai ter seu próprio rituais de iniciação, meios de entrada e regras bem específicas. E nessa analogia demonstrava que apenas filhos nossos que participaram dessa aventura de enfrentar os macacos devoradores de carne, ou qualquer pessoa, como o Totem Tabu falava, sobre. O Freud explicava sobre os judeus lá, que na época eram os hebreus ainda, que estavam no deserto, né, para ir até a Terra Prometida. Mas ele falava, eles criaram ali uns totem entre eles, para você fazer parte do grupo e ser parte disso. E esse totem até hoje é bem fechado. Quando você fala sobre esse velho dinheiro, basicamente é isso. Não é sobre você ter um poder aquisitivo, mas sobre totem e tabu. O primo rico ele pode ter até skin de rico, vamos se dizer, porque o cara é loiro lá, de olho azul. Então as pessoas podem falar, mas tem toda a questão histórica sobre isso. Ele pode até ter o dinheiro também, mas ele não esteve na Ilha dos Devoradores de Macacos. Ele não faz parte da linhagem. Ele não estava no Totem Tabu do começo de tudo. E o Totem Tabu ele é bem claro no sentido que só quem é da linhagem pode participar. E isso eles caras são bem sedimentados para esse sentido. Eles são bem exclusivistas. Então, vamos supor, eles meio que pregam a população, de certo modo, está querendo cada vez mais diminuir porque a gente não tem nenhum tipo de incentivo de se multiplicar como população, às vezes. Mas eles precisam perpetuar o poder deles. E eles só vão perpetuar de certo modo, controlando quem pode entrar no ciclo fechado deles, mas também, ao mesmo tempo, se multiplicando entre eles, sem abrir esse ciclo fechado. Então, por Faz isso que o sentido. cara nunca vai fazer parte. Um outro ponto também que eu queria jogar, que isso remete também aos caras, aos funkeiros, que começaram a fazer fama, influencers começaram a fazer fama, e, tipo, foram pra Alphaville. Porque, tipo assim, a Alphaville era alto padrão. Então eles foram morar em condomínios fechados em Alphaville, e o pessoal começou a não gostar, o pessoal de Alphaville que tinha dinheiro, que também não é, tipo, muita grana. Tipo, é muita grana, gente. É muita grana. Vamos dizer assim, é muita grana. Mas esses caras, tipo, não são muita grana, não são multibilionários, são milionários, beleza. Mas aí os funkeiros foram pra lá e começaram, tipo, a encher o saco e os caras falaram assim, putz, vou sair daqui. Porque agora a Alphaville não está sendo mais visto como, oh meu Deus. Aí eles começaram a trocar. Um exemplo que também, aí vários influenciadores, quando foram crescendo, eles vão pra Alphaville pra, tipo, mano, agora eu venci na vida. Aí o pessoal falou assim, a Alphaville não tá mais, tipo, como era antes. Tipo, exclusiva. Aí tem essa falta de exclusividade também. E um outro ponto também que foi a Ferrari. A Ferrari fez isso também. A Ferrari... Teve um funkeiro que fez um clipe, comprou uma Ferrari, top. Fez um clipe funk lá. Não alugou, ele comprou mesmo, era dele a Ferrari. E ele fez o clipe e a Ferrari mandou tirar. Tipo, falou, tipo, o carro era dele, mas a marca Ferrari era deles. E ele falou assim, ó, tira isso aí, nossa marca não compactua. E a partir desse momento, a Ferrari, tipo, bloqueou a venda dela para muitos influenciadores ou muitos funkeiros, porque, tipo assim, não, você não tem a visão da minha marca. Entendeu? Tipo, o nível, tipo, não é para você minha marca. Porque senão, aí entra esse ponto também. Se eu falar que, tipo assim, agora, a partir desse momento, os emergentes conseguem comprar e podem comprar agora, essa marca deixa de ser tão exclusiva quanto era antes. Mesmo que, tipo assim, eu não posso comprar tendo dinheiro, o carro é meu, eu não posso usar, não posso colocar meu carro no clipe. Ah, mas você tá colocando a marca? E aí, o que que você acha sobre isso? Basicamente, essas marcas elas querem não ser coisas, elas querem ser símbolos de poder. A partir do momento que eu começo a espalhar para muitas pessoas, ela deixa de ser um símbolo de poder que exerce o fato de eu estar dentro desse grupo e ser melhor do que o outro, ela perde. Por isso que não tem comercial desses grandes marcas de carro na TV. Porque eles sabem que o público que eles querem atingir não assiste TV. Caramba, Assim como também não verdade. tem internet, porque eles sabem que também que o público que eles querem atingir não estão na internet. Eles sabem os ciclos onde eles podem chamar as pessoas.
eles querem literalmente ser símbolos de poder. A partir do momento que outras pessoas que não estão dentro da socialite, vamos se dizer, da alta aristocracia, começa a ter acesso a esses símbolos de poder, o símbolo vai perdendo força. Então, por isso que esses movimentos aí é tudo para que eles voltem a ter exclusividade, como você falou, o local lá de Alphaville, os tamborés, né, que são famosos. Tem sobre 1, 2, 16, vão aumentando ali. É como se fosse tipo o bug do Shingeki no Kyojin, vai aumentando ali a camada de muro para afastá-los da sociedade. Mas, de certo modo, ela era um símbolo, de certo modo, ali, de segurança, por mais que eles estivessem clausurados de algum certo modo, mas era um símbolo de poder. E a partir do momento que outras pessoas começam a ter acesso, eles perdem o poder desse símbolo. E aí eles estão migrando para outro lugar. E aí, provavelmente, você falou, ele deixou de ser aquela coisa. Outro lugar vai ser símbolo de poder, até realmente ser infectado, e eles vão sempre criar. Mas o que o Freud falava no Totem Tabu, que eu queria trazer, era basicamente o quê? Eles sempre vão criar novos totens, sabe? Novas formas de tradição para poder se diferenciar das outras pessoas. Eles sempre vão buscar fazer, e não só isso, né? Quanto mais alto, porque isso que a gente vê o bagulho lá do Epstein lá, o nosso do Epstein, a própria elite mundial mesmo. Quanto mais alto o poder, mais esses rituais precisam ser diferenciados para poder aumentar o valor do poder. Então começa a vir para coisas até grotescas e até fora da normalidade, que até essas pessoas um pouco mais ricas achariam excêntricas, porque quanto mais vai subindo, mais alto tem que ser o nível de distorção da realidade para mostrar que eles estão no nível de poder mais elevado do que das outras pessoas. Então, por isso que a Ferrari e outras marcas, elas vão sempre tentar querer afastar esses públicos, porque elas precisam ser símbolos de poder. Como é que vai ser o símbolo de poder se agora sua marca está sendo famosa porque de funkeiros que fazem música de ostentação, que venceram na vida e moravam na favela? Realmente. Não, eu tava pensando, Já não, realmente, eu tava pensando ainda no que você tinha falado do início, tipo, não tem propaganda de Ferrari, eles não fazem, realmente. Isso aí me lembra do filme do Ferrari e Lamborghini, que o Lamborghini, ele fabricava tratores, né? Ele não fabricava carros de luxo. Mas como ele ficou muito rico fabricando tratores, ele foi lá na Ferrari e falou assim, ó, seus carros têm um problema nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Arruma. Porque ele comprava carros da Ferrari. E o dono da Ferrari na época falou assim, ó, sabe o que falam de um Lamborghini? Eles fazem bons tratores. Aí ele ficou com raiva, porque, tipo assim, além de ele ser um Lamborghini, tipo, era o nome dele, a marca dele era de trator, era pra isso. Ele comprava os carros da Ferrari, porque era carro de luxo, mas ele ficou com raiva porque o cara desdenhou do que ele tava falando e da informação que ele tava dando, e tipo, ó, vocês têm problema nisso, 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 e arruma. Aí ele ficou com raiva e falou, beleza. Aí foi daí que se originou o carro de luxo Lamborghini. Hoje o pessoal só conhece Lamborghini como carro de luxo. com certeza, é verdade. Você não vê ninguém Mas andando de trator aí. Mas ele fabricava tratores. Tipo, ele começou com tratores. E ele só entrou pra carro de luxo depois que o cara da Ferrari bateu de frente com ele e falou: Mano, cala a boca, você entende de trator. Fica quieto. Aí ele foi e quebrou o argumento do cara fazendo um Lamborghini. E é isso. E eu acho que é esses os assuntos que eu queria falar sobre grana e esse universo de se você for emergente, você não vai entrar em certos lugares e é aceitável. Sim. Tipo, não, é aceitável não. Tipo, você tem que entender que você não vai ser aceito em todos os lugares e é isso. E você, tipo, é Essa que tipo, é tal conceito de classe, né, que o pessoal fala. Não que a gente tem que ser povo soviético, não. Mas eu acho que esse é o verdadeiro conceito de classe que você tem que ter. Saber de onde você vem e quem é você no mundo, entendeu? e também é tipo quando você tá na escola e você vai e fala assim, mano, aquele cara é legal. Você tentava sentar com o cara e o cara, tipo, era um otário. Se o cara é otário com você, mano, cria seu grupo. Faça igual a Lamborghini. Se você falar pro cara da Ferrari, ó, tá faltando isso, 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 aquilo outro. Ele fala, mano, cala a boca, você não entende disso. Você faz o seu grupo, cria o seu grupo e fala, dane-se pro resto. E é isso, Sim. mano. Tipo, você não Então, tem no que se fim, misturar.
que o primo rico aí ele não devia ter lutado para conquistar um espaço que os caras nunca vai abrir para ele, mas sim construir um espaço onde ele é importante, onde outras pessoas vão se ver nele, poder melhorar de vida, assim. Eu acho que sim. E o único problema que eu acho que ele tem, que é que todos os influenciadores financeiros têm, é eu vendo uma coisa e faço outra. Eu vou vender para você, não tenha casa, não tenha isso, aquilo, outro, não tenha isso. E tipo, e eu compro casas. Ah, não faça esse investimento. E eu faço esse tipo de investimento. Então, tipo assim, esse é o problema dele. E o problema é, tipo, mano, se você fazia isso quando era criança, tipo, ah, se o cara não aceitava você no grupo, você cagava pra ele fazer outra coisa, porque você, quando você é adulto, você é idiota. Você fica, tipo, não, porque as pessoas estão usando inteligência ou poderes políticos. Mano, caga pros caras e cria seu grupo. Tipo, não tô falando pra ele comprar a casa em outros lugares. Porque, tipo assim, ele tem que manter com pessoas que têm um poder aquisitivo. Mas se ele não é aceito por esses grupos, ele pode comprar diversos hectares em outro lugar e criar o condomínio dele. Não, cria o condomínio dele, você tem dinheiro pra isso, cria o seu condomínio. E Com o valor que ele gastou ali, ele pode ter criado um, hein? é o exemplo. Pra quem não conhece, é um ponto importante. Tem um. Eu esqueci o nome do negócio, velho. Que é cristão. Isso aqui é cristão. E em São Paulo, que tem muito refugiado da Venezuela, tipo, desses países também, e é uma coisa cristã. Esqueci o nome. Mas enfim, Não, prossiga. enfim, o cara que fez lá foi totalmente na fé, ele é totalmente emergente, mas ele comprou diversos hectares, porque Deus mandou ele comprar o local, e é um espaço cristão para o pessoal ir, e tipo, é livre ao público. Ele comprou esses hectares. E para pagar esses hectares, ele foi e separou de 2 hectares, né? Um hectare aqui e o outro do outro lado. E tem escola lá, tem igrejas, tem tudo aberto lá, lanchonete, e ajuda muito refugiados, esse local. E ao mesmo tempo, do outro lado, tem um condomínio de luxo. Esse condomínio de luxo era dele. Ele comprou essas terras e para pagar pelas terras ele criou um local para ele vender terrenos para fazer um condomínio de luxo. Na verdade, não era um condomínio de luxo, era para vender condomínios. Mas quando ele foi começou a fazer, o pessoal conta história, que, tipo assim, não tinha dinheiro para pagar, ele foi tudo na fé. E quem pagou para ele foi quem comprou essas casas desse condomínio. E eram pessoas tudo sem dinheiro. E Deus foi tão bom que prosperou o pessoal desses condomínios e agora são só casas de luxos, mas no começo não era. Eram casas populares. Então, quem mora naqueles condomínios de luxo, uma época da vida deles não eram ricos, mas hoje só tem rico lá. E esse é o ponto. Ele criou, tipo, um ambiente lá dele, e para pagar esse ambiente, ele foi e fez um condomínio de luxo. Mano, se o cara tem dinheiro para isso, você pode comprar vários hectares e fazer o condomínio de luxo dele e só deixar entrar, tipo, influências ou quem ele quiser. Mas a Pode verdade deixar só a família dele lá, ter feito é, um de Konoha lá, só os é, amigos dele. exato. Mano, se eu tivesse dinheiro, eu faria isso, velho. Só colocar meus amigos, Foi da pronto, hora. mano. Mano, fazia minha Konoha, velho. Fazia meu feudo lá e fazia isso, mano. Vamos viver aí e bora pra cima. E tipo assim, eu falei influenciadores, mas tem que ver também qual tipo de influenciador, né? Porque o exemplo, o Bessecone. Chegou a polícia pra ele lá. Na última live que ele fez. Não foi polícia, né? O pessoal falou polícia pra dar aquele away. Mas foi aquelas guardinhas do condomínio. Uhum. Agora, trocando de assunto rapidamente, do nada. Que ele foi, fez uma live, tipo, e querendo ou não, era uma mansão bonita lá, a casa dele bonita, mas também ali é um cenário onde tem pessoas que têm dinheiro, mas também tem emergentes e influenciadores lá. E se, tipo, querendo ou não, tem caras que são pai de família, tá na família lá, e tem um cara que é influenciador e fica fazendo festas, fluxos. Claro que o pessoal não vai gostar, né, mano? Tipo, vai ter pessoa que gosta, vai ter pessoa que não gosta. E a verdade é essa, tipo assim, quando você assiste Bob Esponja, todo mundo gostava de assistir aquilo ali, porque uma época da vida você é a merda do Bob Esponja, retardado, e do Patrick, ia correndo lá. E depois, da outra época da sua vida, você é o quê? Você é o Lula Molusco. Sempre quando você era criança, você se perguntava,
Por que o Lula Molusco não se demite? Fica indo todo dia pro mesmo trabalho que ele não gosta. Nossa, sai daí, vai embora. Aí, quando você cresce, você entende o Lula Molusco. Fala assim, agora eu entendi porque ele vai todo dia pro trabalho. Porque ele não tem escolha. Não é igual o Bob Esponja que, tipo, é pago um pouco e beleza. Entendeu? O Bob Esponja era legal por isso. Você via todos, todo mundo tinha alguém que conseguia se ver. Até um muquirana lá e alguém que gostava do dinheiro igual o Sr. Ceruguejo. E é isso. Isso é verdade. Mas tem um episódio que ele vai lá e diz assim, ah, estou chegando atrasado no meu trabalho, talvez hoje me demitam. E ele faz assim um cara feliz. E, e realmente não é demitido. E a esperança continua no outro dia. Ele trabalha rabugento. É isso. Mas é sobre isso e está tudo bem. Só um CLT sobrevivendo no seu dia comum de trabalho. Mas é o que você falou, realmente as pessoas vão ter que criar espaços para elas e às vezes você não tem que ficar tentando lutar pela mesa do outro. Você pode construir sua própria mesa e botar as pessoas ao redor. Mas também tem isso também que é um ponto de fato. Nesse caso aí do Mister Coisa que você falou, eu não acho que já seja muito boa questão de aristocracia, mas é o que você falou. Você vai estar num lugar que vai ter famílias ali, que vai ter as pessoas que você tem um código de ética, e aí começa a trazer muita fama, muita gente de olho. Vai meio que trazer um burburinho para um local onde, querendo ou não, né, tinha uma certa paz antes, né? Mas como a gente viu também, não tem como o cara voltar lá para Mauá, né? Porque o bagulho ali é fogo também. Do mesmo modo ali que, de certo modo, teve outros caras ali, que não era nem tão famoso, que vazou ali o endereço do cara e virou um inferno, né? Na vida da pessoa. Então não tem como. Infelizmente é complicado. Até a gente tem esse risco também, então tem que ficar esperto aí para não invadir nada. Porque os caras são um fogo. Eu moro no Acre, tá? Do lado da Amazônia. Não, mas é porque você sabe por que ela faz isso, né? Mas é só quando vaza o endereço, esse tipo de coisa aí. Ou quando o cara vai fazer um código postal para enviarem coisas para ele, só que esquece de fazer, tipo assim, de fazer um código postal mesmo, né? De fato, e não Um mandar um endereço. endereço. Né? A pessoa muda o endereço na boa vontade, achando que vai mandar coisas. Aí, enfim, o pessoal começa a zaralhar, fazer pedido, e você já sabe. Então é isso. E se você gostou do vídeo e está aí com a gente, já deixa o seu like aí embaixo e se inscreva no canal. E se você está pelo podcast no Spotify, ô, gente, por favor, segue a gente aí para ter a gente lá como os vídeos. E como eu falei, um dia está próximo esse dia, tá? Não se esqueça. Vamos fazer um cenário ao vivo e a cores, um ambiente legal, um microfonezinho top e vai ser bom. E vai ser Com certeza. isso, e vai ter Todo horário começo é para difícil. isso, vai ter horário para fazer ao vivo também. Exatamente. Todo começo é difícil e a gente está no começo, mas é legal ver se melhora. Eu acho que a gente já está melhorando bastante na nossa fluência, vamos dizer assim. Fluidez. Então, valeu, falou, fui. Falou.